Salve Santista! Agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Vídeo de hoje pra gente falar um pouquinho da relação Santos e Major League Soccer, né, que tem se intensificado, entre muitas aspas, nos últimos dias, né, começando pelo interesse do Chicago Fire no Lucas Braga, né, o diretor do Chicago Fire, Sebastian Pelser, eu acho que é assim que se pronuncia, tava na Vila para acompanhar Santos e Blooming, né? Jogo que o Braga jogaria. E aí, nessas conversas, né? Tava rolando uma sondagem aí de um empréstimo com opção de compra, né? Do Lucas Braga. E essa opção de compra aconteceria em novembro. Isso porque a Major League Soccer tem uma regra, né, de fair play financeiro, né? E aí o Chicago Fire não conseguiria comprar agora, só no final do ano, né? O Santos até se interessaria se fosse com obrigação de compra em novembro, né? E aí as conversas aparentemente não evoluíram, né? Recentemente o Lucas Braga teve proposta também do Fortaleza, mas que também não... aliás, sondagem, né, do Fortaleza, que aparentemente não se tornou proposta, porque afinal de contas ele continua no clube, né? Então, as negociações não avançaram. E por que eu estou citando o Lucas Braga? Essa notícia deve ter uma semaninha aí, mas é porque ele está cotado para ser titular amanhã, né? Amanhã não, no domingo contra o Goiás, né? Ele está um dos cotados a ser titular, a entrar no time. Parece que ele tem treinado com o Paulo Turra, o que talvez signifique uma brecada na saída dele, né? Talvez, né? A gente não sabe se de repente se chegar uma proposta de fato dos Estados Unidos ou de outro clube no Brasil, ou até mesmo do Oriente Médio, enfim, se chegar alguma proposta da China, por exemplo, se o Lucas Braga sai. Mas a priori, pelo menos, né, do que a gente tem de notícias, enfim, é que ele fica até para ser uma opção, né, a provável opção de titular contra o Goiás, que é alguém que assim, apesar da baixa qualidade técnica na frente, né, é um cara que recompõe bastante. E nesse estilo mais defensivo do Turra, talvez ele seja mais útil, né? Consiga defender melhor do que atacar, né? E aí, passando para a segunda parte do vídeo, né? É sobre os dois reforços que o Santos queria da Major League Soccer, né? O zagueiro Rodrigues e o atacante Christian Espinosa, ambos do San José Earthquakes, né? O terremoto de São José. Vamos falar primeiro do zagueiro, né? O zagueiro Rodrigues, né, tem 25 anos, né, vai fazer 26 em outubro, é formado no Grêmio, né, também jogou pelo ABC 40 jogos, Grêmio mais de 50 jogos, e tá aí no San José desde o ano passado. Não é um jogador que anima muito, né, se a gente for pegar um histórico, porque é um cara jovem que já se transferiu pro futebol norte-americano, né, normalmente não é esse o caminho, né, que um jogador jovem promissor segue, né? Normalmente ele vai, enfim, para uma liga grande na Europa, ou até para um time pequeno, mas também na Europa. Ir tão cedo assim para a Major League Soccer não é um bom sinal, né? Não é uma boa coisa, né? A gente torce para que, claro, se chegar a gente vai, óbvio, torcer para dar certo, mas não é uma contratação que empolga muito, né? Essa é a verdade. E aí a gente passa para o segundo jogador, né, que é o Christian Espinosa, argentino, né, tem 28 anos. Esse já tem um currículo um pouquinho mais interessante, mas ele é mais difícil ainda do que o Rodrigues, né? Ele começou no Huracan, aí ele foi pro Villarreal, um time ok, Alavés, Valladolid, mais ou menos também, Boca Juniors. Então, assim, você vê que tem, de time grande aí o Villarreal, vamos colocar assim, né? O Villarreal e o Boca Juniors. Tem um time que é conhecido, que é o Huracan, né? Um time também bem generoso lá da Argentina. Então você vê que ele tem um currículo de mais solidez em times conhecidos, né? Em times grandes, né? O Rodrigues tem 50 jogos no Grêmio, mas rumou para Major League Soccer. O Espinosa tem mais experiência internacional, talvez isso ajude. Porém, o camisa 10 do San José, quando o Santos fez essa sondagem, né, ele se mostrou muito antenado no que estava acontecendo no Santos, né? Ele relatou as bombas atiradas no clássico contra o Corinthians, que mais sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, e todo esse ambiente aí para a chegada dele, né? E assim, olhando para quem foi monitorado pelo Santos, né? No caso, o Rodrigues e o Espinosa. O que faria esses caras trocarem um país como os Estados Unidos para morar, né, onde eles ganham provavelmente em dólar, o salário aqui seria menor,
para vir para um país que talvez seja menos bom para morar, com um salário menor e sem uma ambição esportiva, né? Sem uma situação esportiva decente no Santos, né? Difícil acreditar, né? Muito difícil. Eu acho que assim ele viria para um ambiente de pressão, assim, só viria se o salário fosse muito grande, muito alto, o que talvez não compense para esse jogador. Mesmo o Espinosa, que tem uma carreira mais extensa aí na Europa, mesmo assim, né? Talvez não valesse tanto a pena assim, né? A gente espera que as opções do Santos não se mantenham nessas duas, né? A gente sabe que o Dudu aí pode chegar aí, ser anunciado aí nos próximos dias, né? Até segunda-feira ou terça deve ser anunciado. A gente torce para que os alvos do Santos não parem aí. Mas assim, a morosidade do Santos nessa janela preocupa bastante, né? E aí a gente vê que os três reforços apontados pelo Santos, um estava encostado no Atlético com lesão no joelho, o outro é um zagueiro e um atacante de um time mediano da Major League Soccer, né? Então assim, é preocupante, né? É preocupante e porque precisa contratar, o time precisa de reforços e se não reforçar, se continuar do jeito que tá, vai cair para a Série B e cai no primeiro turno ainda. Porque se o Goiás vence esse jogo de domingo, olha, o Santos provavelmente entra, né? Eu sei que o Corinthians tá atrás, mas eu nem sei contra quem o Corinthians joga, mas assim, provavelmente o Corinthians ganha e vai jogar o Santos lá para baixo. Tem essa chance, pelo menos. Então, assim, precisa contratar urgentemente para a gente poder voltar a ganhar jogos, né? E para voltar a ganhar jogos, também vai ser bem difícil. Isso porque o STJD fez uma punição, né? Vigorou uma punição ao Santos de 8 jogos sem torcida, né? Além dos 8 jogos sem torcida, também vai ter que ser a 150 quilômetros de distância de Santos. Eu confesso que eu não sei se Barueri já bate essa marca, acho que talvez sim, mas se não bater, a gente tá falando aí de um problemaço, né, para o Santos, né? Porque eu não sei, isso aí eu realmente não sei, se estádios do interior estão em condições de receber jogos de Campeonato Brasileiro, né? O Santos fez recentemente reformas no Canindé, por exemplo, que não foram suficientes, não agradaram ao Santos. E assim, a Portuguesa, talvez dos times pequenos aí de São Paulo, talvez seja um dos maiores. Imagina os estádios do interior de São Paulo, né? Vai ser preocupante, lembrando que a capital não fica a 150 quilômetros, né? De Santos para São Paulo dá no máximo aí 80, no máximo, estourando. Então assim, vai ser muito preocupante, onde o Santos vai jogar. Não sei se de repente Campinas vira uma opção, e aí alugar o estádio da Ponte Preta ou do Guarani, né, o Brinco de Ouro, enfim. De qualquer forma, um gasto a mais de aluguel, um gasto a mais de hospedagem, menos um dia para treinar, uma péssima decisão do STJD, né, que o Santos vai tentar recorrer, né, mas assim, era previsível que seria uma punição desse grau, né, porque o Santos é reincidente, as bombas foram atiradas do setor das organizadas antes de acabar o jogo, o que faz a pena aumentar, né. Enfim, teve o histórico de invasões também não é favorável, né? Não teve invasão, mas teve aquelas tentativas de depredação, enfim, o ambiente não era favorável, considerando uma reincidência. Então eles puniram a rigor o Santos. Talvez o máximo que consiga é o Santos colocar aqueles públicos com mulheres e crianças, ou no máximo aí reverter para 6 jogos, 7, enfim. Não espero uma grande mudança, uma grande vitória do nosso jurídico. Nesse caso, primeiro porque aparentemente o nosso advogado trabalha contra nós. Segundo que é um caso muito difícil do Santos conseguir virar, né? Conseguir uma situação a seu favor. O que você pensa aí desses jogadores, do Braga eventualmente sair, dos jogadores da Major League Soccer chegar, da punição ao Santos? Se inscreve aí, deixa o like, pega o link do vídeo, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram com outros santistas e tamo junto. É nóis.